à terceira entrevista do Projeto 1001 da Dupla 124. Hoje vamos entrevistar a jornalista Sandra Alves. Nessa entrevista falaremos sobre os bastidores da reportagem premiada Guarani Kaiowá, o genocídio silencioso de um povo. A reportagem ganhou em 2012 o prêmio Vladimir Herzog Anistia e Direitos Humanos com menção honrosa. Guarani Kaiowá, o genocídio silencioso de um povo, é uma denúncia sobre o número absurdo de assassinatos que ocorrem há muitos anos contra os índios. A reportagem fala também da falta de proteção e do desrespeito que os povos indígenas sofrem. Veja a seguir a entrevista de Rebeca Vitória com Sandra Alves sobre os bastidores dessa reportagem. E hoje nós vamos entrevistar a jornalista Sandra Alves. Muito obrigada por participar da nossa entrevista, Sandra. É um prazer. Eu que agradeço. Vamos lá. A dúvida principal, como que surgiu a ideia da pauta? Bom, a pauta surgiu, na verdade, de uma dica de um leitor que comentou sobre a situação dos indígenas na região do Mato Grosso do Sul. Só que a gente não tinha muita informação, se continuava, se tinha mudado, como é que estava a situação. Então o editor comentou, falou, olha, dá uma pesquisada, vê se já resolveu, porque é um problema antigo. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, e aí você começa a achar milhares de coisas, e aí a pauta foi andando meio que sozinha, né, assim, foi buscando, cada informação que você buscava, você via que não tinha mudança, que estava tudo igual a situação, e aí foi quando a gente definiu e resolveu correr atrás mesmo para fazer a matéria do assunto. Entendi. Quanto tempo você ficou no Mato Grosso? Nós ficamos uma semana, mas antes da ida para lá, a gente já tinha fechado tudo por aqui. Então, eu já tinha conversado com já tinha feito um pré-roteiro, né, com quem eu iria conversar, com quem que eu deveria falar. E aí a gente embarcou, até então, a princípio, uma semana com tudo certinho. Mas aí tem os acontecimentos que acabam fazendo algumas mudanças no meio do caminho, né. Foi difícil achar todos os personagens ou alguém ajudou vocês? Como que foi? Então, a princípio eu achei que ia ser um pouco mais difícil, porque os indígenas ali, de certa forma, eles não são tão sociáveis, assim, e não têm acesso à internet, celular como a gente tem. Mas aí, por sorte, eu consegui o contato do CIMI, que é um conselho indigenista missionário, e aí, em relação aos indígenas, ele fez todo o contato para mim. Eu consegui o CIMI. E aí, em relação aos outros entrevistados, eu fui atrás dos contatos mesmo, atrás do Ministério Público, do promotor, da secretaria, de todas as secretarias se fosse possível, da FUNAI, que no caso aí foi só por e-mail, não teve entrevista. O sindicato dos fazendeiros também acabou saindo por e-mail para facilitar e até para não ter aquela questão de bater de frente também, porque é uma situação complicada. Então, até que eu achei que ia ser bem mais difícil do que foi, né? Mas foi tranquilo, assim. Entendi. E quantas pessoas compuseram a sua equipe? E qual foi a importância de cada um? Na equipe em si, é praticamente sozinha, né? Porque como é uma revista pequena, então quando eu pegava a pauta, eu fazia a pauta, a produção, os contatos, tudo que você imaginar, né? Fazia o pré-roteiro, tudo. E aí comigo, nessa pauta, foi o editor como fotógrafo. Então ele foi para fazer as fotos e aí eu fiquei com toda a parte da reportagem, para escrever, a produção toda minha, assim. Entendi. E quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram para fazer essa reportagem? Eu acho que dificuldade, a gente, assim, a princípio não tiveram tantas, porque a gente foi, de certa forma, muito bem recebido. Eu acho que dificuldades são com questões nossas mesmo, do dia a dia, porque é uma cultura muito diferente. Então, assim, é diferente de você chegar lá e entrevistar o índio, né, no caso, de entrevistar uma pessoa comum. Eles têm um outro formato. Eles faziam a entrevista, de certa forma. Então, todo aquele pré-roteiro que eu fiz, ele acabou deixando de existir. A matéria foi seguindo o seu caminho, né, o seu curso. Mas foi uma experiência ótima, assim. Acho que dificuldades não foram muitas, não. Acho que só no finalzinho, a gente estava um pouco preocupado por estar andando com um indígena que é ameaçado de morte. E aí veio um fazendeiro, ele ficou meio que rondando ali onde a gente estava, no acampamento. Então dá um certo receio, mas saiu tudo bem. Te surpreendeu o fato de policiais estarem envolvidos nessas mortes dos indígenas? É terrível você saber, né, que quem deveria estar auxiliando, né, está envolvido com crimes desse tipo, né. É complicado. Sempre chocante. Sandra, na sua opinião, até que ponto vale a pena se arriscar por uma reportagem? Eu acho que você tem que se precaver antes. Então, por exemplo, quando eu fui, eu procurei saber como eu ia, com quem eu ia. Então, por exemplo, todos os acampamentos que eu fui,
tinha esse indígena que é um dos líderes deles, que estão em Brasília, que ele estava acompanhando junto para poder liberar. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com tudo, né? Assim, mesmo na nossa profissão, a gente tem que ir à luta, tem que buscar reportagem, mas tem que ver até que ponto também você deve se arriscar, até que ponto vale a pena se arriscar, porque às vezes tem situações que não valem, assim, você acaba se arriscando e não tem um retorno, assim. Nós vimos na sua reportagem que os povos indígenas são perseguidos há muito tempo, até mesmo pela história, desde o descobrimento do Brasil. Você acha que falta a parte de quem? Da FUNAI, do governo? Falta quem proteger esses povos para que essa situação mude de cenário? É uma situação bem complicada. Acho que, assim, cada local tem uma questão histórica que levou aquele povo ou deixar de existir ou ser extinto dali da região. Era uma terra do Paraguai. O Brasil, na Grande Guerra, tomou as terras com a ajuda dos próprios indígenas. E aí o que aconteceu? No governo Vargas, eles arrendaram e retiraram esses indígenas. Só que, diferente de nós, os índios eles têm uma necessidade de estar onde está a sua história, de estar onde eles nasceram, onde teve seu ancestral, onde estava seu tataravô. O pedaço de terra onde tem a sua história. Uhum. E aí o que acontece? Ali é uma questão completamente burocrática, porque os índios querem voltar para o que era deles, que eles foram retirados literalmente, eles foram arrancados do local e jogados numa reserva. E por outro lado tem os fazendeiros que não deixam de ser o seu direito, porque eles arrendaram, né? Eles têm um documento que prova que é a terra deles. Alguns a gente sabe que não, alguns têm ali, mas não é tão legal assim. Mas a terra é dele. Então, eu acho que a questão principal é uma questão burocrática, uma questão do governo resolver o problema. Não só a FUNAI, mas a FUNAI também, porque até então, quando eu fui em março do ano passado, já era para ter sido resolvido o problema das demarcações na região em outubro do ano anterior. Uhum. Eu cheguei em março, ainda não estava. Acompanhando pelo que o Ministério Público me passa, ainda hoje não está resolvida a situação. Alguns indígenas já ganharam o direito à demarcação, mas a demarcação não foi feita. Então, sempre tem uma coisa que vai batendo ali, né? Então, é uma questão, um problema burocrático e com isso, enquanto não é resolvido, enquanto os poderes públicos não resolvem a situação, fica esse impasse deles se defenderem como pode, os fazendeiros defendendo da forma dele e é onde vira essa injustiça toda social. Então, a burocracia e a falta de cuidado, de olhar o que está acontecendo é muito complicado. É uma questão muito séria ali. Quais as mudanças que essa reportagem trouxe para a sua vida pessoal e profissional? Bom, a pessoal, muito além, assim, ela me trouxe coisas que a gente já perdeu há muito tempo aqui na cidade grande, né? Ter o contato com eles fez olhar para valores que nós já perdemos. Eu acho que todo mundo, até brinco, que todo mundo deveria ter um momento, ou deveria conviver com eles, porque eles têm a questão ligada à natureza muito forte, assim, a questão ligada à família muito forte, o respeito muito forte. Então, eu acho que isso a gente aprende muito. A questão da união, a questão da luta, né? Eu acho que se todo brasileiro aprendesse com eles a lutar pelos direitos, a gente conseguiria mais coisas do que acontece atualmente. Então, pessoalmente, é uma experiência inesquecível. E profissionalmente também foi muito, muito bom, porque assim, foi a minha primeira grande reportagem. E quando eu fiz jornalismo, era o que eu sonhava, era o que eu queria, de poder informar, de poder dar voz para quem não tinha, de poder levar para todo mundo o conhecimento de pessoas que foram esquecidas, de lugares que estão esquecidos e que as pessoas não estão preocupadas, porque o problema não está ali com ela, né? E aí gerou também, né, acabei ganhando um prêmio, que foi uma grande honra para mim, um grande reconhecimento, e falar, olha, estou no caminho certo, estou na profissão que eu queria, assim. Né? Sim. E quais as dicas que você daria para esses futuros jornalistas que querem seguir essa carreira? Olha, tem que ser persistente. Você tem que acreditar na sua profissão, acreditar naquilo que você quer e persistir. Não é fácil, nada é fácil. Mesmo para fazer uma grande matéria, para fazer matéria, as coisas não são fáceis, assim. As dificuldades são grandes, você vai encontrar empecilhos, você vai encontrar pessoas que não queiram falar ou que queiram falar. Mas a persistência, aí com calma, aí com cuidado, não desistir, é o essencial. Acho que é persistência e gostar. Muito obrigada, Sandra. Foi uma honra ter te entrevistado. Eu que agradeço a oportunidade e por ter sido convidada para participar desse projeto. Espero ter ajudado. E a você que nos acompanha no projeto, até a próxima.